Milagres e parábolas do Nosso Senhor. Tema desta mensagem: a pergunta de Nosso Senhor aos dois cegos. Para conhecer os acontecimentos que envolveram a vida de Charles Haddon Spurgeon, talvez seja suficiente ler seus biógrafos. Mas para conhecer sua alma é preciso ler e ouvir seus sermões. Charles Spurgeon era um homem de estudo e oração, e isso se refletia de modo pujante no púlpito na entrega de suas mensagens. Spurgeon é considerado o último dos puritanos e viveu de 1834 a 1892. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, que clamavam dizendo: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: "Credes que eu posso fazer isto?" Responderam-lhe eles: "Sim, Senhor." Então lhes tocou os olhos, dizendo: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." E os olhos se lhes abriram. Mateus 9, versos 27 a 30. Hoje em dia, encontramos aqui e ali um mendigo cego nas ruas de nossas cidades, mas eles proliferam nas cidades do Oriente. A oftalmia é um flagelo no Egito e na Síria. E Volney declara que, de cada 100 pessoas com que ele deparou na cidade do Cairo, 20 apresentavam cegueira quase completa. 10 não tinham olho e outras 20 eram portadoras de algum tipo de problema visual. Ficamos chocados diante do grande número de cegos em terras orientais nos dias atuais, mas as coisas, provavelmente, eram piores nos dias do nosso Salvador. Devemos ser profundamente gratos por terem sido controladas entre nós, nos tempos modernos, a hanseníase, a oftalmia e outras formas de doença. Assim, a praga que devastou nossa cidade 200 anos atrás não é mais vista hoje. E os nossos hospitais de isolamento não estão mais repletos de hansenianos. A cegueira, por sua vez, é atualmente objeto de prevenção e cura, não sendo mais, de modo algum, um mal frequente, a ponto de vir a constituir uma fonte geradora de pobreza no país. Por existirem tantos cegos nos dias do nosso Salvador, e de tantos se achegaram a ele, é que lemos com frequência sobre sua cura nos evangelhos. A misericórdia foi ao encontro da miséria no próprio local desta. Ali, onde mais se manifestava a tristeza humana, o poder divino foi ainda mais compassivo. Agora, porém, em nossos dias, o mais comum é que os homens sejam cegos espirituais. Tenho grande esperança, todavia, de que nosso Senhor Jesus agirá de sua forma antiga, mostrando o seu poder em meio ao mal abundante. Estou certo de que existem alguns, nesse exato momento, que desejam obter visão espiritual, e especialmente, tal como os dois cegos do texto acima, vê Jesus. Visão esta que é vida eterna. Estamos aqui para falar àqueles que percebem sua cegueira espiritual e que suplicam pela luz de Deus, a luz do perdão, a luz do amor e da paz, a luz da santidade e da pureza. Nosso profundo desejo é que possa ser retirado o manto das trevas, que os raios divinos possam encontrar passagem por entre a escuridão interior da alma, e que a noite do caráter obscurecido se vá para sempre. Que um instante do amanhecer possa se manifestar a muitos de vocês, interiormente cegos. Iluminação imediata, eis a bênção que rogo a Deus sobre vocês. Sei que a verdade pode permanecer na mente por muitos anos e, finalmente, produzir frutos. Neste momento, no entanto, nossa oração é pelo alcance de resultados imediatos, pois somente isso está de acordo com a natureza da luz a respeito de que falamos. No princípio, Jeová disse: "Haja luz", e houve luz. E quando Jeová Jesus caminhou aqui na terra, tocou os olhos dos cegos, e eles receberam visão imediatamente. Que a mesma obra rápida se realize agora. Homens que foram conduzidos até Jesus, ou chegaram apalpando as paredes até o lugar onde sua voz proclamava a sua presença, foram tocados por seus dedos e voltaram para casa, sem um guia,
regozijando-se por lhes haver Jesus Cristo aberto os olhos. Jesus ainda pode realizar maravilhas como essas, e sob total subordinação ao Espírito Santo, queremos pregar sua palavra e ver os sinais que se seguirão, esperando poder vê-los imediatamente. Por que não seria possível que centenas de vocês, que chegaram neste tabernáculo, em estado de cegueira da mente, não saíssem daqui abençoados com a luz do céu? É este, de modo pleno, o desejo mais profundo e interior do nosso coração. E é isso que queremos nos dedicar, com total empenho. Vamos então estudar juntos o texto e sejamos, enfim, bondosos para com nós mesmos o suficiente para estarmos prontos a sermos alcançados pelas verdades que Ele irá colocar diante de nós. Em primeiro lugar, ao examinarmos a passagem que se acha diante de nós, devemos concentrar nossa atenção nos que buscaram Jesus, os dois homens cegos. Existe algo neles digno de ser imitado por todos aqueles que almejam ser salvos. Observamos de imediato que os dois cegos estavam profundamente determinados. A palavra que descreve seu apelo a Cristo é clamavam. E dado o uso dessa expressão, percebemos que não estavam simplesmente falando. O texto diz que eles clamavam, dizendo, e percebam, clamar implica implorar, suplicar, rogar com determinação, energia e emoção. O tom de sua voz e sua gesticulação indicavam que não estavam como que gozando de férias, mas sim que levantavam um brado veemente. Imagine-se em tal situação. Quão desejoso você estaria de receber a bendita luz da visão se, por vários anos, tivesse sido levado a habitar naquilo que Milton chamou de trevas eternas? Eles estavam sedentos, famintos de visão. Não podemos esperar por salvação até que a busquemos com igual vigor. E, no entanto, poucos se mostram realmente determinados a serem salvos. Quão determinados estão muitos homens com relação ao dinheiro, à sua saúde e aos seus filhos? Quantos se entusiasmam tantos pela política ou pelos assuntos de sua cidade? Contudo, quando se toca em assuntos de verdadeira salvação, tornam-se tão frios quanto o gelo do Ártico. Como é possível uma coisa dessa? Será que alguém espera ser salvo enquanto dorme? Espera encontrar perdão e graça enquanto permanece na mais profunda indiferença? Se é esse o seu caso, você está redondamente enganado, pois o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Mateus 11, verso 12. Morte e eternidade, juízo e inferno, não são coisas com as quais se possa brincar. O destino eterno da alma não é um assunto qualquer. E a salvação por meio do precioso sangue de Cristo não é uma bagatela. Os homens não são salvos de irem para o abismo somente por fazerem um pequeno sinal com a cabeça ou com os olhos. Não basta simplesmente murmurar, nosso Pai, ou pronunciar um apressado, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqueles cegos continuariam cegos se não estivessem determinados a terem seus olhos abertos. Muitos continuam em seus pecados, porque não estão determinados a fugir deles. Aqueles homens estavam plenamente despertos. E você, meu prezado ouvinte, está acordado? Você pode se juntar a mim e cantar essas duas estrofes? Cristo, que agora passas por aqui, tu és aquele que dá salvação. Ouve o pecador que clama a ti e cura a cegueira do meu coração. De coração te achego a ti, misericórdia e perdão eu imploro. Ferido e desprezado cheguei aqui, restaura minha visão, eu oro. Por serem determinados, os cegos estavam cheios de perseverança, e eles seguiram Cristo, continuando a fazer seu pedido. Mas de que modo conseguiram acompanhar o caminho do Senhor? Não sabemos, mas deve ter sido bastante difícil para eles, que nada enxergavam. É provável que tenham perguntado a outras pessoas
Que caminho o mestre havia tomado, com os seus ouvidos bem abertos a qualquer ruído. Certamente disseram aos circunstantes: onde está ele? Onde está Jesus? Leve-nos, guie-nos. Precisamos encontrá-lo. Não sabemos quão longe o Senhor se distanciara deles, mas sabemos que, por mais longe que ele tenha ido, aqueles homens os seguiram e chegaram lá. Achavam-se tão destemidamente perseverantes que, tendo chegado à casa onde Jesus se encontrava, não ficaram nenhum minuto do lado de fora, aguardando que ele saísse, mas irromperam na sala onde certamente ele estava. Mostravam-se insaciáveis em sua busca pela visão. Seu clamor determinado provavelmente fez que Jesus interrompesse alguma pregação que fazia, desse uma pausa e ouvisse o que pediam. Tem compaixão de nós, filho de Davi. A perseverança, mais uma vez, prevaleceu. E nenhum homem que conheça a arte da oração importuna e insistente há de se perder. Se você decidir que nunca deixará de bater na porta da misericórdia até que o porteiro a abra, ele, sem dúvida, vai acabar abrindo-a. Se você se apegar, como Jacó, ao anjo da aliança, dizendo resolutamente: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 31, verso 6. Sairá do lugar da luta sendo mais que vencedor. Lábios abertos em oração incessante fazem que os olhos se abram em plena visão de fé. Ore mesmo nas trevas, ainda que não haja esperança de luz, pois Deus, sendo Ele mesmo luz, não menospreza um pobre coração suplicante, que leva um infeliz pecador a pedir e a implorar diante dele, com toda a intenção de continuar pedindo e implorando até que receba a bênção. A perseverança na oração é sinal seguro de estar próximo o momento da abertura dos olhos. Os homens cegos tinham objetivo definido em sua petição. Sabiam o que queriam. Não eram crianças chorando por nada, nem miseráveis gananciosos pedindo tudo. Queriam ter visão e sabiam disso. Muitas almas cegas não têm consciência de sua cegueira e, quando oram, pedem qualquer coisa, menos aquilo que é necessário. Muitas orações, assim chamadas, consistem em dizer palavras bonitas e agradáveis, frases piedosas, mas não constituem propriamente orações. Para os salvos, oração é comunhão com Deus. E para as pessoas que estão buscando a salvação, é pedir aquilo que você quer e espera receber em nome de Jesus, em nome de quem você se dirige a Deus. Mas que tipo de oração pode ser essa, na qual não há sentido algum de necessidade? Não existe um pedido direto, nenhum clamor inteligente? Querido ouvinte, você já pediu ao Senhor, em termos claros, para ser salvo? Já expressou sua necessidade de um novo coração, sua necessidade de ser lavado no sangue de Cristo, de ser filho de Deus, ser adotado em sua família? Não existe oração enquanto a pessoa não saiba o motivo pelo qual está orando, e até que se disponha a orar por aquilo que quer, como que sem se importar com nada mais. Se quem ora estiver determinado e for insistente, estará também inteiramente direcionado e cheio de um desejo claro, tendo toda a certeza de que será bem-sucedido em seu apelo. Retesará com o braço forte o arco do desejo, e na corda encaixará a flecha afiada de anseio veemente, e então, com uma visão aguçada de percepção, buscará seu alvo. É de se esperar, portanto, que acerte bem no centro aquele alvo. Ore pedindo luz, vida, perdão e salvação. Ore por isso de toda a sua alma. Tão certo quanto Cristo está nos céus, Ele lhe concederá essas boas dádivas. Pois existe alguém a quem Ele acaso algum dia haja dado as costas? Em sua oração, aqueles cegos honraram a Cristo ao suplicar: tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 20, verso 30. Os grandes da terra demoraram em reconhecer nosso Senhor como sendo de descendência real. Mas esses pobres cegos proclamaram imediatamente o filho de Davi como tal. Cegos, eles podiam, na verdade, ver muito mais
do que alguns dos que têm os olhos perfeitos podiam ver que o Nazareno era o Messias, o enviado de Deus para restaurar o reino a Israel. Com base nessa crença, sabiam que, como o Messias prometido, abriria os olhos aos cegos. Jesus, sendo o Messias, poderia abrir os seus olhos. Assim apelaram a ele, para que realizasse tal sinal de seu ofício, honrando-o mediante uma fé prática e real. É o tipo de oração que apressa o céu, a oração que coroa o filho de Davi. Ore glorificando a Cristo Jesus, enaltecendo-o, suplicando pelos méritos de sua vida e morte, dando a Jesus seus títulos gloriosos por ter sua alma grande reverência e estima por ele. As orações que prestam adoração a Jesus têm em si a força e a rapidez das asas da águia, e subirão até Deus, pois nelas são abundantes os elementos do poder celestial. Orações que pouco consideram Cristo serão orações das quais Deus pouco irá considerar. Mas a oração em que a alma glorifica o Redentor se ergue como coluna perfumada de incenso desde o Santo dos Santos, e o Senhor recebe como agradável cheiro suave. Observe também que em sua oração aqueles dois homens cegos confessaram sua indignidade. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 20, verso 30. Seu apelo era por misericórdia. Nada disseram sobre mérito algum. Nada pediram por causa de sofrimentos passados, ou de seus esforços perseverantes, ou suas resoluções para o futuro. Pediram simplesmente: tem compaixão de nós. Nunca receberão a bênção de Deus aquele que a exige como se tivesse direito a ela. Temos de apelar a Deus na nossa verdadeira condição de criminosos condenados, que apelam à sua soberania, suplicando-lhe o exercício da prerrogativa real do livre perdão. Assim como o mendigo pede esmola alegando a necessidade dela, solicitando alguma ajuda por caridade, assim também temos de nos dirigir ao Altíssimo, apelando à de misericórdia, direcionando nossas súplicas à graça e à externa misericórdia do Senhor. Há que implorarmos assim: ó Deus, se tu me destruíres, eu mereço isso. Se eu jamais receber um olhar de conforto vindo da tua face, nada posso reclamar. Mas, Senhor, por misericórdia, salva um pecador. Não tenho qualquer direito perante ti, mas, porque és cheio de graça. Olha para uma pobre alma cega que, com esperança, olha para ti. Meus irmãos, meu vocabulário não é erudito. Nunca me dediquei à escola da oratória. De fato, o meu coração abomina a própria ideia de procurar falar corretamente no momento em que as almas estão em perigo. Não! Eu me esforço para falar diretamente ao seu coração e à sua consciência. E se nesta multidão que me escuta, há alguém ouvindo da maneira correta, Deus irá abençoar sua palavra a este. Mas que tipo de ouvir é esse? Pergunta você. É aquele ouvir em que a pessoa diz consigo mesma: já que eu percebi que o pregador está entregando a palavra de Deus, eu o ouvirei atentamente e farei aquilo que ele diz que o pecador que busca a Deus deve fazer. Vou orar e suplicar esta noite e vou perseverar nos meus rogos, procurando glorificar o nome de Jesus e ao mesmo tempo confessando minha própria indignidade. Vou suplicar pela misericórdia vinda das mãos do filho de Davi. Feliz é o pregador que sabe que isso irá acontecer. Segundo, faremos agora uma pausa por um instante para abordarmos, em segundo lugar, a pergunta que foi colocada diante deles. Os dois cegos queriam ter seus olhos abertos. Ambos se colocaram ante o Senhor, a quem não podiam ver, mas que podia vê-los e se revelar a eles por meio daquilo que ouviram. Ele então os questionou, não para que ele pudesse conhecê-los, mas para que eles pudessem conhecer a si mesmos. Jesus fez uma única pergunta: credes que eu posso fazer isso? Mateus 9, 28. Esta pergunta tocou na única coisa que se colocava entre eles e a visão.
De sua resposta dependia se sairiam daquela sala enxergando ou ainda cegos. Credes que eu posso fazer isso? Mateus 9:28. Acredito que entre todo pecador e Cristo existe apenas esta única pergunta. Credes que eu posso fazer isso? Mateus 9:28. E se a pessoa puder responder com sinceridade, como fizeram os homens dessa narrativa, sim, Senhor, Mateus 9:28, certamente receberá como resposta, seja-vos feito segundo a vossa fé. Vamos analisar com bastante atenção essa importante pergunta de Jesus. Ele se referia à fé daqueles homens. Credes que eu posso fazer isto? Jesus não perguntou qual era o tipo de caráter que eles haviam tido no passado, pois quando os homens chegam a Cristo, o passado lhes é perdoado. Não lhes perguntou se haviam tentado várias maneiras de terem seus olhos abertos, pois quer eles houvessem tentado, quer não, continuavam sendo cegos. Não perguntou se eles tinham achado alguma vez que poderia existir um médico misterioso capaz de realizar sua cura no futuro. Não! Perguntas curiosas e especulações inúteis jamais são sequer sugeridas pelo Senhor Jesus. Seu questionamento foi totalmente resumido em uma única pergunta, relativa a um único ponto, e este ponto era a fé. Acreditavam eles que Jesus, o filho de Davi, poderia curá-los? Por que nosso Senhor sempre enfatiza essa questão da fé, não apenas em seu ministério, mas também por meio do ensino dos apóstolos? Por que a fé é tão essencial? Por causa de seu poder receptível. Uma simples carteira não torna o homem rico, mas se não houver um lugar onde possa colocar o dinheiro, como o homem poderá vir a adquirir riquezas? A fé em si mesma não pode contribuir para a salvação, mas é a carteira que sustenta em si um precioso Cristo, que sustenta, sim, todos os tesouros do amor divino. Se uma pessoa estiver com sede, um balde e uma corda, por si só, não serão de muita utilidade. Mas, senhores, se existir um poço perto, a coisa mais necessária e desejada num balde e uma corda, por meio dos quais a água poderá ser tirada do fundo do poço. A fé é o balde com a corda, por meio do qual o homem pode tirar a água do poço da salvação e bebê-la, para contentamento do seu coração. É possível que, em alguma ocasião, você tenha parado, por um momento, para beber água em algum lugar, e tenha realmente desejado beber, mas não tenha encontrado um meio de fazê-lo. A água poderia até fluir, mas você não tinha como bebê-la. Seria de fato extremamente perturbador estar diante de uma fonte, sedento, sem conseguir beber, por falta de um meio para isso. A fé é esse meio, esse pequeno copo ou vasilhame que podemos colocar junto à fonte que jorra a graça de Cristo. Nós o encheremos dessa água, então beberemos e seremos restabelecidos. É esta a importância da fé. Para os nossos antepassados, poderia parecer inútil lançar cabos submarinos de telegrafia no fundo do mar, da Inglaterra até os Estados Unidos, e na verdade teria sido inútil se a ciência não tivesse descoberto como nos comunicarmos por meio de impulsos elétricos. No entanto, os cabos submarinos são hoje um meio da maior importância, pois o melhor da telegrafia seria inútil para a comunicação internacional se não houvesse um meio de interligar por ela os dois continentes. A fé é exatamente isso. É o elo que interliga nossa alma a Deus e por meio do qual sua mensagem viva brilha em nossa alma. Às vezes, a fé é fraca, comparando-se tão somente a uma película muito delgada. Contudo, mesmo assim, é bastante preciosa justamente por isso, pois é o início de grandes coisas. Anos atrás, queriam fazer uma ponte suspensa por cima de um abismo, por onde corria, bem abaixo, um rio navegável. De um lado a outro do penhasco, deveria ser sustentada uma ponte de aço, nas alturas do céu. Mas como começar? Atiraram uma flecha de um lado ao outro do abismo, carregando por cima daquela garganta uma linha bem fina.
Aquela linha, quase invisível, foi suficiente para começar. A conexão estava estabelecida. Ela levava após si um fio mais grosso, o qual puxava uma corda esta que logo carregou um cabo, e no devido tempo foram levadas as correntes de aço e tudo mais necessário à construção daquele caminho nos ares. A fé também é frequentemente muito fraca, mas é ainda assim do mais alto valor, pois começa a formar uma comunicação entre a alma e o Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor, existirá um elo entre Ele e você. Sua pecaminosidade cessará com a graça de Jesus, sua fraqueza irá se apoiar na força de Deus, sua nulidade se esconderá na autossuficiência divina. Mas, se você não crê, estará separado de Jesus e nenhuma bênção poderá fluir em sua direção. Assim, a pergunta que eu tenho para fazer, no nome do meu Mestre, nesta noite, a todos aqueles pecadores que estão buscando salvação, tem que ver com sua fé e nada mais. Não importa para mim se você pesa mais de 100 quilos ou ganha apenas alguns trocados por semana, se você é um príncipe ou um mendigo, se você é nobre ou plebeu, se é instruído ou ignorante. Temos o mesmo evangelho para entregar a todo homem, mulher e criança. E temos de enfatizar o mesmo ponto. Você crê? Se você crê, será salvo. Se não crê, não poderá participar da bênção da graça. Em seguida, observemos que a pergunta se referia à fé em Jesus. Credes que eu posso fazer isto? Se perguntássemos ao pecador que passou por um despertamento, você crê que pode salvar a si mesmo? Sua resposta seria, não, eu não creio. Eu já aprendi. Minha autossuficiência acabou. Se fizéssemos a ele outra pergunta, você acredita que as ordenanças, os meios de graça e os sacramentos podem salvar? Se ele for um penitente esperto e desperto, responderá, isto eu também já aprendi. Já experimentei tudo isso, mas tudo isso, por si mesmo, é apenas vaidade. De fato, é assim. Não existe em nós e ao nosso redor nada sobre o que a nossa esperança possa ser construída, nem que seja por um breve momento. Mas a nossa busca vai além de si mesma, nos lança tão somente em Jesus, levando-nos a ouvir o próprio Senhor nos perguntar, credes que eu posso fazer isto? Amados, quando falamos sobre o Senhor Jesus Cristo, não estamos falando sobre uma pessoa meramente histórica. Falamos daquele que está acima de todos os outros. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e, mesmo sendo isto, veio a esta terra e nasceu como uma criança em Belém. Como criança, foi acalentada e dormiu no colo de uma mulher e cresceu exatamente como as outras crianças. Tornou-se um homem em plenitude de estatura e sabedoria, vivendo aqui por 30 anos ou mais, fazendo o bem. Por fim, este Deus glorioso em carne humana morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18, colocando-se no lugar do homem culpado para sofrer a punição reservada a esse homem. De modo que Deus fosse justo e ainda assim o justificador de todo aquele que crê. Morreu e foi sepultado, mas a sepultura pôde contê-lo apenas por um período curto de tempo. Logo na manhã do terceiro dia ressuscitou e deixou os mortos para nunca mais morrer. Ressurreto, ficou aqui o tempo suficiente para que muitos pudessem vê-lo vivo em um corpo. Nenhum evento da história é tão bem atestado quanto a ressurreição de Cristo. Foi visto por indivíduos e por duplas, por dezenas e por cerca de 500 irmãos de uma só vez. Depois de ter revivido aqui por algum tempo, subiu aos céus na presença de seus discípulos, levado por uma nuvem até que não mais fosse visto. Neste momento, está sentado à mão direita de Deus. O mesmo que morreu sobre o madeiro está agora entronizado no mais alto dos céus, Senhor de tudo, e todo anjo se deleita em lhe prestar adoração. A única pergunta que ele faz a você hoje, por meio destes pobres lábios, é esta: você crê que eu posso salvá-lo
que eu, o Cristo de Deus, que agora habita nos céus, sou capaz de salvá-lo? Tudo depende de sua resposta a esta pergunta. Eu sei qual deve ser a sua resposta. Se ele é Deus, nada é impossível, nem mesmo difícil para ele. Se Jesus Cristo foi enviado a esta vida para fazer a expiação dos pecados, e se Deus aceitou essa expiação, permitindo que ressuscitasse dos mortos, então deve haver eficácia em seu sangue para me limpar dos pecados, até mesmo a mim. Sua resposta, portanto, deverá ser: sim, Senhor Jesus, eu creio que tu és capaz de fazer isso. Agora, porém, quero enfatizar outra palavra do texto e desejo que você também a enfatize. Credes que eu posso fazer isto? Seria totalmente inútil se aqueles homens cegos dissessem: cremos que o Senhor pode ressuscitar os mortos. Não, diz Cristo. O assunto em questão é a abertura dos seus olhos. Vocês creem que eu posso fazer isto? Eles poderiam ter respondido: bom mestre, nós cremos que o Senhor estancou a hemorragia de uma mulher quando ela tocou suas vestes. Não, responde ele, não é disso que estou falando. Os seus olhos precisam ser curados. Vocês querem ter visão, e a pergunta sobre sua fé é se vocês creem que eu posso fazer isto. Alguns aqui podem talvez acreditar que isso serve apenas para outras pessoas. Devemos então tornar essa questão pessoal diretamente relativa a você e perguntar: você crê que Cristo é capaz de salvar você? Até mesmo você? Crê que Ele é capaz de fazer isto? É bem provável que eu esteja me dirigindo a alguém que tenha ido muito longe no pecado. Pode ser, meu amigo, que você tenha acumulado uma grande quantidade de iniquidade em um pequeno espaço. Você procurou ter uma vida segura e feliz e de acordo com as suas perspectivas atuais. Já deve ter o suficiente para uma vida materialmente segura. Mas sua felicidade praticamente não existe. Ao olhar sua vida para trás, você certamente deverá refletir que nunca um jovem jogou fora a vida de uma maneira mais tola do que você fez. Então você deseja ser salvo? Você pode dizer de coração que deseja isso? Responda. Então, há mais esta pergunta. Você crê que Jesus Cristo é capaz de fazer isto? Ou seja, apagar todos os seus pecados, renovar seu coração e salvar você esta noite? Ah, meu Senhor, eu creio que Ele é capaz de perdoar os pecados. Mas você crê que Ele é capaz de perdoar os seus pecados? O assunto em questão é você. Como anda a sua fé nesse instante? Esqueça a situação das outras pessoas e considere apenas a sua. Você crê que Jesus Cristo é capaz de fazer isto? Este seu pecado, esta sua vida desperdiçada. Jesus será capaz de lidar com isto? Tudo depende de sua resposta a esta pergunta. Somente uma fé vazia imaginaria crer no poder do Senhor sobre os outros, mas não ter confiança nele para si mesmo. Você tem de crer que Ele é capaz de fazer isto. Isto que se refere a você. Do contrário, para todos os fins, você não passa de um descrente. Sei também que estou falando a muitas pessoas que jamais se perderam nos vícios deste mundo. Agradeça a Deus por este seu benefício, por você ter guardado o caminho da moralidade, da sobriedade e da honestidade. Contudo, sei que alguns de vocês já chegaram quase a desejar, ou pelo menos já passou por sua mente, que pudessem ter sido grandes pecadores, ter ouvido um sermão do modo que os consumados pecadores ouvem e pudessem ver em vocês uma mudança igual àquela que viram em alguns deles, de cuja conversão não se pode duvidar. Se é este o seu caso, não dê lugar a um pensamento ou desejo tão insensato, mas ouça com atenção enquanto faço essa pergunta a você também. Seu caso é o de um moralista que obedece a todas as obrigações exteriores, mas tem negligenciado o seu Deus. É o caso de um moralista que sente como se o arrependimento fosse impossível, porque se tem alimentado há tanto tempo de justiça própria, que não sabe mais como fazer cessar essa degeneração?
O Senhor Jesus Cristo pode, do mesmo modo, facilmente salvá-lo de sua justiça própria, tanto quanto ele pode salvar outro pecador de seus hábitos condenáveis. Crê que ele é capaz de fazer isto? Crê que ele é capaz de atender a este caso, o seu caso particular? Responda-me, sim ou não. Contudo, você pode alegar: meu coração é muito duro. Crê que Jesus Cristo pode suavizá-lo? Supondo que seu coração possa ser rígido como granito, você crê que o Cristo de Deus é capaz de amolecê-lo como cera em um piscar de olhos? Suponho que seu coração seja tão estável quanto o vento e as ondas do mar. Você consegue crer que o Senhor pode transformá-lo em uma pessoa de mente firme e colocá-lo firmemente sobre a rocha eterna para sempre? Se você crê em Jesus, Ele fará isso por você, pois isso será feito segundo a sua fé. Mas eu sei onde é que o parafuso aperta. Todo mundo procura fugir na direção de um pensamento de que acredita no poder de Cristo para os outros, mas que treme em relação a si mesmo. Cabe-me, então, segurar cada pessoa e mantê-la presa à questão referente a si mesma. Tenho de segurá-la e levá-la a uma prova real. Jesus pergunta a cada um de vocês: credes que eu posso fazer isto? Por quê? Poderá indagar alguém. Seria a coisa mais surpreendente que o próprio Senhor Jesus já teria feito se me salvasse esta noite? Crê então que Ele pode fazer isto? Confia em que Ele é capaz de fazer isto agora? Mas, ainda assim, seria uma coisa muito estranha, quase como um milagre. O Senhor Jesus realiza coisas estranhas. É este o jeito dele. Ele foi sempre um realizador de milagres. Você não pode crer que Ele seja capaz de fazer isto por você, até mesmo isto, o necessário para que seja salvo? É maravilhoso o poder da fé. Poder que afeta o próprio Senhor Jesus. Tenho experimentado com frequência nas coisas mais simples, como a confiança pode nos conquistar. Quem não é frequentemente conquistado pela credulidade de uma criança? Um simples pedido pode ser por demais cheio de confiança para que seja recusado. Você já foi solicitado por um cego em um cruzamento que lhe pediu: poderia, por favor, me ajudar a atravessar a rua? E provavelmente ele deve ter tido mais alguma coisa gentil, como: sei, pelo tom da sua voz, que é uma pessoa boa, em que posso confiar. No mesmo instante, você se sente disposto a fazê-lo, que você não pode deixá-lo sem ajuda. Quando uma alma diz a Jesus: eu sei que tu podes me salvar, meu Senhor, eu sei que tu podes, portanto confio em ti. Ele não irá expulsá-la, não mandará essa pessoa embora, pois ele mesmo declarou: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Costumo contar uma história para ilustrar este ponto. É uma história bastante simples, mas que mostra como a fé sempre vence. Muitos anos atrás, cerquei meu jardim com um tipo de cerca viva, muito bonita, mas que pouco servia de proteção. Meu vizinho tinha um cachorro que gostava de visitar meu jardim e, como tal, o cachorro nunca tratou bem as minhas flores. Nunca fui muito cordial em lhe dar boas-vindas. Uma noite, ao sair de casa, vi o cão fazendo travessuras por ali. Joguei um galho em sua direção e mandei que fosse embora. Mas de que modo a boa criatura me respondeu? Virou-se, abanou a cauda e, feliz da vida, pegou o galho e o trouxe a mim, deixando-o aos meus pés. Bati nele? Claro que não. Não sou nenhum monstro. Eu me envergonharia de mim mesmo se não tivesse feito um agrado nas suas costas e lhe dito que poderia voltar quando quisesse. Tornamo-nos amigos imediatamente porque, como você pôde ver, ele confiou em mim e me conquistou. A filosofia da fé que um pecador tem em Cristo é simples como essa história. Assim como o cachorro conquista o homem ao se entregar com confiança a ele, do mesmo modo, o pobre pecador culpado conquista o próprio Senhor ao confiar nele, como que lhe dizendo: Senhor, sou um pobre cão pecador, e tu poderias me mandar embora, mas eu creio que tu és bom demais para fazer isso. Eu creio que me podes salvar e assim me entrego a ti.
Esteja eu perdido ou salvo, entrego-me a ti totalmente. Caro ouvinte, você nunca estará perdido se confiar no Senhor dessa maneira. Aquele que se entrega desse modo a Jesus, responda afirmativamente à pergunta: credes que posso fazer isto? E não lhe resta mais nada a fazer, senão prosseguir nesse caminho e regozijar-se, pois o Senhor abriu os seus olhos e o salvou. Em terceiro lugar, aquela pergunta foi bastante razoável. Credes que eu posso fazer isto? Um instante, por favor. Deixe-me mostrar por que esta pergunta feita por Cristo foi bastante razoável, e é igualmente razoável que eu a faça a muitos aqui presentes. Nosso Senhor Jesus poderia ter argumentado: se você não acredita que eu sou capaz de fazer isso, por que me seguiram? Por que andaram atrás de mim mais do que qualquer outra pessoa? Vocês vieram atrás de mim pelas ruas e chegaram até esta casa, onde estamos. Por que fizeram isso? Se não acreditam que eu sou capaz de abrir os seus olhos? Assim também, grande parte de vocês que estão aqui esta noite frequentam lugares de adoração a Deus e gostam de estar aqui. Mas por que eu faria? Se não acreditassem em Jesus? Por que vocês vêm até aqui ou vão a outro lugar de adoração? Estão em busca de um Salvador que não pode salvá-los? Procuram em vão por alguém em quem não podem confiar? Eu nunca ouvi falar de tal loucura, a de que um homem doente vá a um médico em quem não confia. Você veio aqui hoje à noite e frequenta outros lugares de adoração a Deus em outros momentos, sem ter nenhuma fé em Jesus? Então, por que você veio? Que pessoa inconsistente, então, você deve ser. Repetindo, aqueles homens cegos estavam pedindo para Jesus lhes abrir os olhos, mas porque eles oravam. Se eles não acreditavam que Jesus poderia curá-los, então suas orações eram uma zombaria. Você pediria a uma pessoa que fizesse uma coisa que sabia que ela não poderia fazer? As orações não devem ser medidas pela quantidade de fé que pomos nelas. Eu sei que alguns de vocês têm o hábito de orar desde criança, que você raramente vai dormir sem antes repetir a forma de oração que sua mãe lhe ensinou. Por que você faria isso se não acreditasse que Jesus Cristo pode salvá-lo? Por que pediria que ele fizesse o que você não acredita que ele pudesse fazer? Que inconsistência estranha, orar sem fé. Além disso, aqueles dois cegos chamaram Jesus de filho de Davi, porque eles reconheceram o seu messiado dessa maneira. A maioria de vocês fez a mesma coisa. Suponho que nesta congregação existam poucos que tenham dúvidas sobre a divindade de Cristo. Você acredita na palavra de Deus, não tem dúvidas de que ela é inspirada e acredita que Jesus Cristo viveu, morreu e voltou para a sua glória. Bem, então se você não acredita que ele é capaz de salvá-lo, o que quer dizer quando afirma que ele é Deus? Ele é Deus e mesmo assim não é capaz? Sofreu sacrifício de morte, derramamento de sangue, expiação, e ainda assim não é capaz de salvar? Ó homem! Então seu credo nominal não é aquilo em que você realmente crê. Se você fosse escrever seu verdadeiro credo, ele seria mais ou menos assim: eu não creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, ou que tenha feito uma total expiação pelo pecado, pois não creio que seja capaz de me salvar. Isso não seria correto e completo? Bem, por você estar sempre ouvindo a palavra, por suas orações habituais e por confessar que acredita nessa grande e velha Bíblia, eu desafio a me responder: como é possível que você não acredite em Jesus? Senhores, ele tem de ser capaz de salvá-los. Vocês sabem que faz uns 27 anos ou mais que passei a confiar nele e que acho que devo falar sempre a seu respeito. Em todo momento de trevas, em toda hora de desalento, em toda provação, eu descubro que ele é fiel e verdadeiro, e por confiar nele com toda a minha alma, se eu tivesse 1000 almas, confiaria nele com todas elas. Se eu tivesse tantas almas quantos são os grãos de areia da praia,
não pediria um segundo Salvador, mas colocaria todas as almas naquelas mãos queridas que foram traspassadas pelos pregos, com as quais ele pode nos segurar e sustentar para sempre. Ele é digno da sua confiança, e a sua confiança é tudo o que ele pede de você. Sabendo que ele é capaz de fazê-lo, e você não pode duvidar de que ele esteja disposto a fazê-lo, já que foi por isso que ele morreu. Ele pede que você haja de acordo com sua crença, de que ele é capaz de salvá-lo e que você se entregue a ele. Em quarto lugar, não quero retê-los por mais tempo e, portanto, quero destacar a resposta que aqueles homens cegos deram a esta pergunta. Eles disseram a Jesus: sim, Senhor. Bem, agora vou avançar um pouco mais com a pergunta, direcionando-a a você e repetindo-a mais uma vez. Acredita que Cristo é capaz de salvar você? Que é capaz de fazer isso, tratar do seu caso em toda a sua singularidade? Agora, a sua resposta. Quantos vão dizer, sim, Senhor? Estou levemente inclinado a pedir que você diga isso em voz alta. Contudo, vou pedir que você diga isso no segredo da sua alma. Sim, Senhor. Que Deus, Espírito Santo, o ajude a dizer isso decididamente, sem nenhuma hesitação e reserva mental. Sim, Senhor. Olhos cegos, língua muda, coração frio. Eu sei, Senhor, que Tu és capaz de mudar tudo isso. E descanso em Ti, nesse particular, para ser renovado por Tua graça divinal. Diga isso com seriedade. Diga isso de maneira decisiva e decidida, com todo o seu coração. Sim, Senhor. Perceba que eles disseram isso imediatamente. Não se passou um átimo de tempo desde o instante em que a pergunta saiu da boca de Cristo, até que eles respondessem, sim, Senhor. Nada há como ser pronto na resposta, pois se você é um homem e disser, credes que eu posso fazer isto? E ele para, franze a testa, coça a cabeça e por fim diz, sim, este sim. Não irá parecer muito com o não? O melhor sim do mundo é o sim, que sai de imediato dos lábios. Sim, Senhor, tal como sou, creio que Tu podes me salvar, pois eu sei que o Teu precioso sangue pode limpar toda mancha. Apesar de eu ser um velho pecador, um pecador quanto mais, apesar de haver abandonado minha profissão de fé e ter bancado apóstata, apesar de poder parecer um proscrito da sociedade, apesar de eu não me sentir neste momento como gostaria de me sentir, e ser exatamente o oposto daquilo que deveria ser, ainda assim creio que, se Cristo morreu pelos pecadores, se o Filho eterno de Deus foi para o céu para interceder pelos pecadores, então Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus. Hebreus 7:25. E eu me achego a Ti, ó Deus, nesta noite, por meio dele, verdadeiramente crendo que Ele é capaz de salvar até mesmo a mim. Esse é o tipo da resposta que Deus deseja receber de todos vocês. Que o Espírito de Deus possa produzi-la. Em quinto lugar, vejamos então a reação de nosso Senhor, a resposta deles. Ele disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Foi como se ele tivesse dito, se você acredita em mim, existe luz para os seus olhos cegos. Quanto mais verdadeira for sua fé, mais verdadeira será a sua visão. Se você acredita de maneira plena e decisiva, terá não apenas um olho aberto, nem ambos os olhos meio abertos, mas receberá a visão plena. A fé decidida há de tirar de você todo defeito e tornar sua visão forte e clara. Se for pronta a sua resposta, assim será a minha resposta. Você verá em um instante, pois creu em um instante. O poder do Senhor entrou em contato com a fé daqueles homens. Se sua fé fosse verdadeira, sua cura também seria. Se sua fé fosse completa, sua cura seria também completa. Se a fé deles dissesse sim imediatamente, Jesus imediatamente lhes daria visão. Se você esperar para dizer sim, terá de esperar para receber a paz. Mas se você disser, nesta noite eu vou me aventurar, pois já percebi que é assim. Jesus tem de ser capaz de me salvar. E eu me entregarei a Ele. Se você fizer isso imediatamente, receberá paz instantânea.
Sim, meu jovem. Você aí no banco, você que carrega consigo um grande fardo, esta noite vai encontrar descanso. Você ficará querendo imaginar para onde foi o fardo. Olhará em redor e descobrirá que desapareceu. Porque você olhou para o crucificado e confiou a ele todos os seus pecados, seus maus hábitos, aqueles que você tem tentado em vão vencer, que forjaram cadeias para mantê-lo preso, vai descobrir que saíram de você, como teias de aranha que foram desfeitas. Se você pode confiar em que Jesus é capaz de quebrá-los e pode entregar-se a ele para ser renovado, isso será feito, e o será esta noite. E os portais eternos irão tinir sinos dobrados de graça soberana. Todo o assunto que tinha de expor, acabo de expô-lo a você. Minha esperança é que o bendito Espírito de Deus o leve a buscar do mesmo modo que os homens cegos buscaram Cristo, e especialmente a confiar nele do mesmo modo que o fizeram. Uma última palavra. Existem algumas pessoas que são especialmente diligentes em encontrar razões pelas quais não deveriam ser salvas. Tenho lutado com algumas pessoas assim, às vezes por mais de meia hora, e elas sempre terminam dizendo, sim, isto é verdade, Senhor, mas... Procuramos então fazer este mais em pedacinhos, mas daí a pouco tempo acham outro mais e dizem, sim, agora entendo, mas... E assim... Fortalece suas crenças com seus mais. Se qualquer pessoa aqui pudesse ser tão generosa a ponto de lhe dar 1000 libras, você seria capaz de encontrar alguma razão pela qual a pessoa não devesse fazer isto? Bem, fico imaginando que, se essa pessoa chegasse até você e lhe desse um cheque nesse valor, se você iria ficar tentando descobrir alguma objeção para isso? Você não ficaria dizendo, bem, eu deveria receber esse dinheiro, mas... Não! Se houvesse qualquer motivo pelo qual você não devesse aceitar esse dinheiro, deixaria que as outras pessoas o descobrissem por si mesmas. Você não se empenharia, nem ficaria dando tratos à bola para tentar descobrir argumentos contra si mesmo. Você não é tão inimigo assim de si mesmo. Contudo, em relação à vida eterna, que é infinitamente mais preciosa do que todos os tesouros do mundo, os homens agem da maneira mais absurda, argumentando, eu realmente desejo isto, e Cristo é capaz de me conceder, mas... Que grande tolice é argumentar contra si mesmo. Se um homem estivesse numa prisão condenado à morte, e tivesse de ser colocado ante um batalhão de fuzilamento na manhã seguinte, mas uma autoridade viesse à sua cela e anunciasse, existe perdão para você. Você acha que tal homem levantaria alguma objeção? Será que diria, eu gostaria de mais meia hora para considerar a minha situação e encontrar um motivo pelo qual não deva ser perdoado? Não! Ele pularia de alegria ali mesmo. Oh, que você possa também saltar de alegria rumo ao perdão esta noite. Permita ao Senhor que você tenha tal sentimento de perigo e culpa que possa responder imediatamente, eu creio, eu vou crer em Jesus. Os pecadores não são de modo algum mais delicados que os pássaros. Davi disse em um de seus salmos, tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Salmo 101, verso 7. Você já observou um passarinho qualquer, como um pardal? Ele mantém seus olhos bem atentos e no momento em que vê no chão um grão ou qualquer outra coisa para comer, voa para pegar. Nunca vi um passarinho esperando que alguém o convidasse, quanto mais que pedisse ou implorasse para ele ir até ali e comer. Ele vê a comida e diz a si mesmo, aqui está um pardal faminto, e ali está um pedaço de pão. Estas duas coisas se combinam perfeitamente e não podem ficar separadas. Então, ele voa até o alimento e come tudo o que puder encontrar, o mais rápido possível. Oh, se você tivesse metade do bom senso de um pardal, diria, aqui está um pecador culpado e ali está um precioso Salvador. Estas duas coisas se combinam perfeitamente e não podem ficar separadas. Eu creio em Jesus e Jesus é meu. Que o Senhor permita que você encontre Jesus esta noite antes de deixar este lugar. Oro para que isso aconteça a você.
que nesses bancos e corredores você possa olhar para Jesus Cristo e crer nele. A fé é apenas um olhar de simples confiança. É entregar, é a crença de que Ele é capaz de fazer isso e a confiança em que Ele pode fazer isso e o fará agora. Deus abençoe todos vocês e que possamos nos encontrar no céu pelo amor de Cristo. Amém.